é um hospital, um educandário de Jesus. Portanto, nesse movimento de doação, nesse movimento de aprendizado, nós vamos então adquirindo material para lidar com as nossas imperfeições. Então, eu quero convidar a todos para que conosco estejam e que fechem seus olhos no sentido de nos concentrar melhor, para trazer ao pensamento a imagem de Jesus, divino amigo, querido irmão, modelo e guia, tu que é a bússola, Senhor, de nossas vidas, cuja direção sempre aponta para a porta estreita, a qual para que possamos passar, precisamos, Senhor, lidar com as nossas imperfeições, com o lado fariseu, levita, que ainda habita em nosso íntimo, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, que por vezes corrói o nosso ser e nos distancia de Ti e de nosso Pai maior. Que possamos sempre junto contigo estar, caminhando pelo mar da vida, sem naufragar no mar de nossas emoções íntimas. Que o amor seja a nossa constante e que a caridade seja um valor inegociável ao nosso ser. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos oferta e por todas as possibilidades e por toda a misericórdia que derrama sobre nós por intermédio dos amigos espirituais que nos assistem. Que assim seja. Bom, meus queridos, para aquecer, então, amanhã de vocês, eu não posso mais aquecer aqui não, porque aqui o negócio já tá quente aqui no Brasil. Aqui, né? O Brasil tem isso, né, gente? É frio pela manhã e calor escaldante durante a tarde. Então, nosso forte abraço novamente. Sobretudo, queremos parabenizar também a equipe de trabalhadores e de frequentadores encarnados e desencarnados desse centro espírita. Gente, a gente vai falar aqui brevemente, vamos aprender juntos a respeito de algumas reflexões que vai ser trazida por Jesus na parábola do bom samaritano. Então, essa parábola é uma parábola muito profunda, uma parábola que se iniciou com um diálogo que Jesus estabeleceu com o doutor da lei. Interessante é que nesse diálogo que Jesus estabeleceu com o doutor da lei, porque Jesus era a todo momento perseguido pelos doutores da lei, pelo sinédrio, que tentavam de toda forma sufocar ele, prender ele, porque a palavra de Jesus, as ações de Jesus, colocavam esses indivíduos para dentro deles, mostravam a estes indivíduos a inferioridade moral deles, ameaçava na cabeça infantil e imatura deles, ameaçava o poder do sinédrio, o poder dos judeus. E aí, a todo momento, então, eles tentam colocar armadilhas intelectuais para Jesus. E não foi diferente nesse diálogo. Então chega um doutor da lei, e esse doutor da lei pergunta a Jesus: Mestre, que devo fazer para encontrar a vida eterna? E aí Jesus continua olhando aquele indivíduo e joga ele para dentro dele, porque Jesus sabia que ele tinha um conhecimento, ele era possuidor do conhecimento intelectual da lei da época, a lei mosaica, do Pentateuco mosaico. Então ele sabia, estava escrito, Moisés e os profetas deixaram tudo ali bem escrito, então ele tinha um conhecimento acerca do que era necessário para adentrar na vida eterna, no reino de Deus. E aí Jesus indaga ele: o que está escrito? Como lês? E aí, olha só, esse doutor
vai pincelar no livro de Levítico, depois vai pincelar em outro livro, vai juntar tudo e vai entregar a Jesus. Então, olha só, era um indivíduo de muito conhecimento. E aí ele vai dizer assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele juntou. A gente não encontra na Bíblia, no Antigo Testamento, um trecho como este. Então são trechos separados, ele juntou tudo e entregou a Jesus. Olha só que ele já sabia a fórmula. Ele passou a fórmula perfeita: amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. E aí Jesus olha para ele e fala: então faça isso e encontrarás o reino de Deus, a vida eterna. Só que tamanho era o egoísmo desse indivíduo que ele não sabia quem era o próximo. Aliás, era uma discussão em uma live que tive a oportunidade de estar junto do querido amigo Jorge Larrat. Larrat coloca que é uma discussão, inclusive até hoje, essa questão do próximo, quando porque lá em Levítico se encontra uma passagem que Moisés deixa cravado a nós que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí sempre há uma discussão no meio judeu, porque é um meio muito palpável de interpretações, por vezes. Quem é o meu próximo? Aonde que termina o meu próximo? É na esquina da minha casa? O meu próximo é 2 quarteirões após a minha casa? O meu próximo é só o povo aqui de Taubaté? Quem é o meu próximo? Então, era uma dúvida que há anos e anos percorria o judaísmo. E como aquele indivíduo tinha essa dúvida e era muito egoísta para saber quem era o seu próximo, ele replica a pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus, em sua didática magistral, engata a parábola do bom samaritano. E aí ele começa dizendo que havia um homem que estava descendo de Jerusalém em direção a Jericó. E que, ao descer, foi assaltado, espancado pelos assaltantes e deixado semi-morto à beira da estrada. Passou por este homem um sacerdote, olhou e foi embora. Passou por ele um levita, olhou e foi embora. E passou um samaritano, olhou, parou, acolheu, verteu sobre ele vinho e óleo, atou-lhe as feridas, levou até um local para que fosse cuidado e pagou este homem para cuidar deste indivíduo. Então, aí no findar de todo esse ensinamento, Jesus indaga novamente o sacerdote, o judeu, o fariseu que ali estava. Ele fala: olha, qual destes dois fez a vontade de Deus, nosso Pai? Ele diz: aquele que teve de misericórdia. Olha o orgulho desse irmão fariseu. Ele não fala que foi o samaritano, porque os samaritanos eram tidos naquela época como seres heréticos, seres que eram colocados ali à beira da sociedade judaica, era menosprezado pelos judeus ortodoxos, porque na visão deles, eles não eram judeus, na visão deles, eles não eram dignos de receber este nome, tão menos a revelação mosaica, e aí eram excluídos por estes irmãos, colocados de canto. E aí é uma coisa interessante, porque vamos começar a analisar essa parábola para trazer ela para a nossa vida, porque a parábola e todo o ensinamento de Jesus, como relembra Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Céu e Inferno e na Gênese, todo o ensinamento do Mestre tem que ser trazido para a nossa atualidade, para os diversos contextos que nós estamos. Então, uma coisa interessante para a gente começar a analisar é que Jesus, de acordo com Caibar Schutel, na obra Parábolas Evangélicas, obra maravilhosa,
do grande aí, do grande baluarte da doutrina espírita, Caiba Schutel, ele vai dizer nessa parábola que é uma coisa impressionante como Jesus sempre elegia os símbolos. Ele colocava ali como os principais símbolos de redenção, os principais símbolos de virtude, os indivíduos que eram menosprezados por aquela sociedade. Então, nós vamos ter parábolas com publicano, com meretriz, nós vamos ter parábolas com um indivíduo, o filho pródigo, aquele indivíduo mais novo que errou, que retorna de seu erro e que agora é acolhido por Deus como sendo o personagem principal. Então nós temos inúmeras parábolas a todo momento que vai colocando essas figuras menosprezadas pelaquela sociedade, mostrando que são essas que fazem o bem, que se dedicam, que trabalham dentro de si, que são bem vistas aos olhos do Pai. São estas que têm realmente luz, que são sal na vida de alguém. E aí, retornando então para a parábola, a gente vê aquele homem que estava descendo. Este homem somos nós, em determinados momentos da vida, porque percebam que ele foi assaltado, espancado e deixado semi-morto à beira do caminho. Então, somos nós, em determinados momentos da vida, que descemos em um sentido vibracional, em um sentido mental e estabelecemos sintonias com encarnados, mas, sobretudo, desencarnados. Nós abrimos as comportas da alma a estes irmãos que nos assaltam, retiram o que há de melhor em nós e nos deixam semi-mortos perante a vida. Então a gente vaga pela vida, a gente não imprime nela a nossa essência, a gente vaga sem propósito e quando a gente vê, nós estamos adoecidos, acometidos pela ansiedade, pela depressão e tantas outras formas de adoecimentos psíquicos e físicos. Porque o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa ação está sempre muito negativo, está sempre muito baixo. A gente sempre está frisando no mal que o outro faz, no mal que nós julgamos que os outros fazem. E sempre lembrando, se os nossos olhos sempre ressaltam o mal, vamos relembrar que Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo. Se eles forem bons, nosso corpo será luz. Se eles forem maus, nosso corpo será trevas. E é uma coisa interessante a gente analisar isso, porque saúde e doença começam pelo olhar, de acordo com Jesus. Luz ou sombra começam de acordo com como a gente percebe a vida, a realidade, os outros. E em um sentido psicológico, a gente vai até entender que a gente, por vezes, tem uma dificuldade de olhar as coisas como são, mas a gente sempre olha as coisas como a gente acha que elas são. Por isso que há uma distorção sempre da informação que sai por mim, que chega lá na outra ponta, porque a pessoa vai colocando o conteúdo dela. E, portanto, se eu só olho o mal, os meus olhos só veem o mal, é porque grande parte de mim ainda está tomada pelo joio, grande parte de mim foi assaltada por irmãos de outrora, que agora retornam com obsessões, causando quadros obsessivos. Então, quando a gente fala do obsessor, tem muito disso dentro da doutrina espírita que eu acho até chique, né? Tem gente que fala assim, o meu obsessor. Eu falo, rapaz, ela tem um obsessor, é tipo um personal trainer. Olha só, tá ali, tá ali junto dela, tá ali, né? Falou, olha, então o meu obsessor, não, o obsessor não é nosso. Ele está aqui, é claro, porque a gente abriu a porta para ele. Em outra vida, por atitudes que o feriram sentimentalmente, profissionalmente, em diversos campos. Mas este irmão que aqui está, às vezes a gente terceiriza a culpa para ele, né? Ah, o obsessor está aqui porque ele está me perseguindo. Não, porque a gente abriu essa porta para ele. Como? Baixando a vibração, descendo a vibração.
Então aqui está um primeiro alerta. Quando a gente insiste em alimentar pensamentos e sentimentos negativos, vai até dizer Joana de Ângeles, quando a gente insiste na belicosidade da raiva, lá na obra Autodescobrimento, uma busca interior, a benfeitora Joana de Ângeles vai trabalhar a questão da raiva no capítulo 10. E aí ela vai dizer que isso é uma problemática que se instala em nossas vidas, porque vejam bem, não há problema a gente sentir raiva. O problema é ficarmos imersos na raiva. Então tem gente que cultiva a raiva, parece que tem um caderninho do ressentimento. Anota o nome da pessoa, da outra pessoa, carrega aquilo que vai se transformando em ressentimento. Então, o que é ressentimento, de acordo com Joana de Ângeles? É a raiva não resolvida da maneira correta, resolvida com amor, com caridade, com diálogo sadio com a pessoa que você acha que o feriu ou que o feriu. Reparando tudo isso. E aí a gente fica revivendo, remoendo, relembrando do fato. Então a gente está tranquilo. É mais ou menos assim. Daqui a pouco vem o nome da pessoa, vem a imagem da pessoa, já bate uma raiva. Então, a gente insiste em carregar, por vezes, coisas negativas dentro de nós. É como se a nossa alma fosse se tornando um aterro sanitário, porque a gente vai jogando, vai acumulando lixo emocional. E isso vai descendo as nossas vibrações. E, gente, quando a gente desce a vibração, há uma testemunha, uma nuvem de testemunha, de acordo com o apóstolo Paulo de Tarso, que está ao nosso derredor. E a gente está no sanduíche, gente, que olhem só para vocês verem. Na obra As Sete Esferas da Terra, do grande estudioso Mário Frigério, obra que inclusive aí se encontra na Casa Máter da Doutrina, FEB, Casa Máter da Doutrina no Brasil. Então, nessa obra, ele vai trazer as esferas espirituais da Terra. Então, a gente tem aqui, ó, abismo, trevas, crosta terrestre, a gente. Aí acima da gente tem um umbral. Depois tem a camada de arte, ciências e cultura, do amor e depois das leis universais, onde está Jesus e os espíritos puros. Mas olha o sanduíche que a gente se encontra: trevas e umbral. Irmão sofredor, umbral. E irmãos obstinados ainda ao mal, trevas. Então, quando a gente estabelece sintonias equivocadas, a gente atrai esses irmãos facilmente, facilmente em nossa companhia. Então, quando eles entram, a gente fica semi-morto. E aí, agora, focando nos personagens para trazer uma reflexão a nós. Então, havia um indivíduo que estava semi-morto à beira do caminho. Meus queridos e minhas queridas, imaginem vocês o que é alguém estar semi-morto na sua frente. Está ensanguentado, não consegue se mover. Olha a figura que Jesus coloca nesta parábola. Olha que forte, que impactante. Olha como Jesus é maravilhoso, pedagogo e psicoterapeuta por excelência. Olha só. E aí, esta figura de alguém semi-morto não foi capaz de tocar o coração do sacerdote e do levita. O sacerdote, esta figura peculiar. Bom, o sacerdote, na cultura judaica, ele é alguém que cuida da execução dos ritos, ele é um conhecedor da lei, ele é um profundo estudioso, ele é um propagador também dos ensinamentos divinos que ele tem. Então é como se fosse um palestrante, ele é como se fosse um padre, um pastor, e ele é uma figura muito respeitada dentro do judaísmo, não somente ali pelo conhecimento que tem, porque também ele prepara os rituais de toda essa escola religiosa que é o judaísmo. E aí
Esse indivíduo com todo esse conhecimento de Deus, e certamente conhecer Deus é conhecer a lei de amor que emana do Pai, com todo esse conhecimento, passou, olhou, vamos narrar que Jesus coloca, ó, olhou, passou, olhou e foi embora. Ou seja, Jesus ainda coloca que o indivíduo viu, ele viu aquele outro indivíduo, aquele homem que estava semi-morto. Então, o sacerdote representa aqui o conhecimento. Conhecimento. A nós espíritas representa o conhecimento. E é isso, claro, a gente vai pegando com base em várias obras, como a de Caibar Schutel, também tem a de Rodolfo Caligares, as parábolas evangélicas, a obra que está na FEB, tem o livro de Vinícius também. Então, obras que vão tratando sobre a parábola. E claro que aqui colocamos também uma interpretação junto aos nossos mentores, que nos é pessoal, mas olha só, sempre com base na doutrina espírita. Então, esse sacerdote, ele tem um conhecimento da lei, mas não vive. Então, trazendo para a nossa realidade, por vezes a gente tem um conhecimento enorme da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, do evangelho e de tantas outras obras subsidiárias, além das quatro que compõem o Pentateuco kardeciano. Então, conhecimento enorme. Mas a gente só estuda, 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 e esse conhecimento não desce centímetros abaixo para o coração. Porque o conhecimento, ele é importantíssimo a todos nós. Na pergunta 780 da obra O Livro dos Espíritos, a gente vai relembrar nessa pergunta, na pergunta 780 da obra O Livro dos Espíritos, que gente, eu acho que tem algum microfone aberto. Deixa eu dele. Bom Jesus. Cadê ele? Eu também sei. Só um minutinho. Perfeito. Pronto, voltou. Jefferson, tá aberto. Essa internet de provas e expiações, né? Essa é a nossa vida. É isso mesmo, gente. Ela ajuda a gente, mas às vezes ela coloca a gente nos locais expiatórios, né? Então, gente, então esse sacerdote, por vezes, está em nós, esta cultura do sacerdote, vamos colocar assim, de ler muito e fazer pouco, porque eu sempre digo nas lives que estou, treino é treino, jogo é jogo. Então a gente aqui estudando, conversando uns com os outros, aí chega no centro espírita, meus irmãos, não é isso? Meu amigo. Aí chega em casa, chuta o cachorro, briga com a esposa, grita com o vizinho. Então essa cultura de muito reter e de nada deixar sair, fluir por nossas ações, é um perigo, porque isso vai nos transformando em uma árvore bonita por fora, em uma figueira maravilhosa, mas que não tem frutos. E isso é preocupante, porque a morte, como os senhores bem sabem, por mais que pasmem nisso que eu vou falar para vocês. A morte não manda o WhatsApp. Vocês devem muito bem saber disso. Então ela chega. Ela não fala, oi, sumido, tudo bem com você? Eu tô indo aí tomar um café na sua casa. Ela não fala. Ela chega quando a gente menos espera. Então a gente tem uma obra maravilhosa que se chama Voltei. Uma obra aí que se encontra na FEB e psicografada pelo iluminado médium Chico Xavier. Nessa obra Voltei, a gente vai ter a figura do irmão Jacó, que foi Frederic Figner, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira.
desencarnou. Esse espírito trabalhou muito fora dele, mas não com o coração, e pouco dentro dele. O que aconteceu? Frederic Figner não tinha luz. Ele percebia a ausência de luz nele. Ele olhava o Dr. Bezerra de Menezes, ele olhava um outro homem que estava junto desses espíritos que foram socorridos, porque desencarnaram. Havia um que havia cometido homicídio, matado alguém naquela vida, e que depois disso dedicou 30 anos de trabalho para a religião, para o bem, fez a caridade. Esse indivíduo tinha mais luz que o Figner. Olha que perigo, gente. Olha que perigo a nós espíritas. Então, o que estamos fazendo com o nosso conhecimento? Porque se o nosso conhecimento nos cega em relação àquele que sofre, aquele que está no nosso caminho, porque quem é o nosso próximo? É quem está no caminho. É quem está no nosso caminho, nas diversas atividades do dia. Nosso próximo é esse. Quer seja semelhante, quer seja diferente, quer seja indiferente. Esse é o nosso próximo. Então, o que nós estamos fazendo com o conhecimento da doutrina espírita? Estamos deixando que ele saia ou só estamos retendo informações? É importante reter informação, porque na pergunta 780 da obra O Livro dos Espíritos, os espíritos, as entidades venerandas, nos relembram que o conhecimento intelectual vai levando o homem à amplidão moral, porque a gente vai aprendendo o que é certo ou errado. Quantas coisas antes da doutrina o Jefferson aqui falava, ó, isso tá certo. Aí depois eu vi, rapaz, tá errado, tá bem errado. Não dá para prosseguir nesse caminho, nessa rota. Então, o conhecimento tem esse poder, mas às vezes a gente retém muito. E como eu disse, não deixa sair. Quando a gente não deixa sair, vai ocorrer o movimento sacerdote. A gente vai ficando cego. A gente quer discutir, a gente quer interpretar, a gente quer criticar, menos ajudar. Em outro momento, agora vai ter o levita. Olha o levita. É uma outra figura que tem na parábola. O levita, a tribo de Levi, muito conhecida pela adoração, indivíduos extremamente religiosos, mas eles gostam de adorar, cultuar a tudo. Então, aqui representa também aqueles que ficam no campo da contemplação, da adoração, e que não vêm para a ação. O levita é o religioso que não tem religiosidade. Religiosidade é a execução da nossa crença. Então, os senhores estão aqui escutando sobre a parábola do bom samaritano. Quando saírem daí, ou aí mesmo, vão ser convocados, certamente, daqui a alguns dias, porque é sempre assim, né? A gente escuta o ensinamento, aí vem algum teste que os amigos espirituais colocam no nosso caminho. Então a gente vai ser convocado a viver alguma lição. Quando a gente não vive esta lição, a gente é como se fosse uma garrafa, e aí aquele líquido é religião, mas o rótulo, que tem um rótulo e não serve para nada. Então Jesus vai mostrando a nós, olha o que Jesus vai fazendo nessa parábola. Você pode ter a religião que for. Se você não ajuda o próximo, você está em um caminho distante de Deus. Você não vai entrar, não é isso que o sacerdote queria saber no começo da parábola? No reino da vida eterna. Por quê? Porque você tem um conhecimento grandioso, você sabe o que é o próximo, você está a 1000 passos à frente, por exemplo, de um irmão ateu, mas por vezes um ateu faz mais que você, faz mais que você. Então, uma indagação que a gente vai sempre trazer: em que movimento nós estamos? Do sacerdote, aquele que lê, aquele que retém muito, mas que não deixa fluir. Do levita, aquele que lê, que se emociona, que se comove, que agradece Deus todos os dias,
mas que na hora da execução do ensinamento, foge. Na hora que vê o próximo com uma dor, corre. Não enxerga-o. E tem o bom samaritano, né, gente? O bom samaritano Vocês têm uma cara de bons samaritanos, olha só. Vocês estão aprovados por Jesus e Kardec, né? Agora, aqui o Jefferson não se esforça para ser um bom samaritano, porque é coisa difícil, gente. Porque às vezes tem um lado sacerdote que quer falar mais alto aqui, não é isso? Às vezes tem um lado levita. O que é isso? Isso é o velho homem que está lá no que Joana de Ângeles chama no inconsciente profundo, um local, uma instância mental responsável por armazenar quem fomos em vidas passadas. E esse velho homem tem um costume de voltar nas situações que não era para voltar. Quando os instintos, as emoções estão à flor da pele. Então, cuidado com o velho homem. Aonde que a gente vê que ele desponta, que ele apita, esse homem talhado de imperfeições, que está aqui, dentro de nós, nesse consciente profundo. Quando a gente é testado emocionalmente pelo outro. Em outras palavras, até no sentido mais simplório, quando o outro nos cutuca. E a emoção vem, sobe a consciência e toma o nosso eu. É aí que esse velho homem tende a se levantar. E aí ele vai com raiva, ele vai para briga, ele vai para discussão, ele vai para a punição, todos esses mecanismos. Por isso que a gente tem que analisar, porque o nosso caminho é esse, exatamente esse. A semente está aqui. Vocês estão aqui, ó, juntos, nós estamos aqui juntos. A semente de Jesus está caindo. Agora, se ela vai florescer ou não, depende de nós. Depende da gente cultivar essa árvore. Às vezes ela cai à beira do caminho, ela nem chega aqui na terra boa. Às vezes a terra está cheia de espinho, ressentimentos, mágoas. Às vezes a terra está com muita pedra, ou seja, algo que pesa. Lembranças, comportamentos equivocados, imperfeições que não deixam essa semente germinar. E aí o nosso trabalho, por isso que a doutrina espírita sempre vem trazer, porque antes de falar o que é o bom samaritano, é preciso relembrar como se tornar um bom samaritano. Vocês devem saber uma frase de cor que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Olha o bom senso de Allan Kardec. Ele não disse, olha, você reconhece o espírita pelos títulos, por muito saber, por muito falar. Não. Você reconhece o verdadeiro espírita por ele não medir esforços para se reeducar, para se melhorar, para se conhecer, para amar. Esse é o verdadeiro espírita. Aquele que lê, que aprende, que coloca em ação o conhecimento. Então, o verdadeiro espírita, tal como o bom samaritano, o homem de bem, não é alguém perfeito. Então, o primeiro passo para ser um bom samaritano, para ser um samaritano, aquele que acolhe a pessoa que está em dor, que derrama o vinho da caridade, o azeite da virtude, da afabilidade, da doçura sobre as pessoas que sofrem, o caminho ao autoconhecimento. Então, a pergunta, que é muito interessante, vocês devem conhecer também, porque tem perguntas que são chaves, né, gente? Sempre são citadas em palestras e nos estudos, sempre são muito relembradas. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 919A. Então, Santo Agostinho, um espírito extremamente evoluído, passa a nós a sua fórmula, a nós, ao codificador, a sua fórmula de vida, de como ele, o que ele fazia em vida para se melhorar tanto.
E aí, nessa pergunta, vai colocar assim que quando ele conhece a ti mesmo, né? 919, 919A agora é a fórmula de vida dele própria, que ele passa a nós. E quando ele ia deitar, ele então se questionava: olha, eu fiz todo o bem que poderia ter feito? Eu. Eu fiz algum mal a alguém que eu possa reparar? E aí ele vai continuar a fórmula dele aí. Mas há dois caminhos. Às vezes a gente espíritas focamos em um, que é o quê? O de relembrar, o de revisitar a si mesmo. Isso é o primeiro caminho. O que eu fiz? Poxa, por que eu não fiz o bem? Eu estava ali na rua, tinha um morador de rua, por que eu não... Ele pediu comida para mim, por que eu não dei esse prato de comida para ele? Você está revisitando a si mesmo. Só que tem um outro mais profundo que, por vezes, a gente esquece, que está lá na questão 919A, que é o outro. O outro. Olha que coisa interessante. Então você se conhece nas suas ações e reações perante as outras pessoas. Olha o que Santo Agostinho traz. Você quer trabalhar autoconhecimento? Quero, Jefferson. Então me diga onde? Na sua casa? No centro espírita? No seu trabalho? Aonde? Porque você vai se conhecer na sua relação com as pessoas. Se eu trato aquela pessoa de uma forma mais hostil, de uma forma mais agressiva, você está se conhecendo. Você tem ainda muita agressividade dentro de você. Você é uma pessoa ainda talvez um pouco orgulhosa, por isso que enxerga o outro como rival, um pouco orgulhosa e egoísta, por isso você está enxergando o outro como rival. Agora, se você realmente enxerga as pessoas com amor, com carinho, olha que coisa bonita. Então você tem luz dentro de você. Você efetivamente tem humildade, efetivamente está brotando essa árvore do evangelho. Como você trata os seus filhos, a sua mãe, os seus semelhantes, os seus diferentes, vai mostrar o que você tem aqui dentro. Essa é a fórmula de Santo Agostinho. Fórmula que depois de muito tempo Sigmund Freud, com a psicanálise, iam trazer aí, né? A nossa relação com os diversos objetos. A gente vai se conhecendo. Só que o Freud, isso daí é Freud, né? Não trouxe nada de novo. Santo Agostinho já trouxe isso daí no Livro dos Espíritos. Então, olha que coisa interessante. Se conhecer nas suas relações. E na medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai deixando essa semente brotar. E a gente vai caminhando em direção a esse caminho, que é ser um bom samaritano, que é ajudar sem nada pedir, sem nada cobrar. Então você vai se doar a alguém sem nada esperar dela. Porque às vezes a gente tem uma relação egoísta, né? A gente se doa, aí quando a pessoa não faz o que a gente acha que ela devia ter feito por nós também em um momento de dor, a gente fala, nossa, tá vendo? Eu fiz, ajudei o fulano, ajudei aquela pessoa. E aquela pessoa não me ajudou. Tá vendo que ingrata? Né? Esse tipo de caridade não é bem visto pelo bom samaritano, não é bem feita pelo bom samaritano, que é o homem de bem, tão menos não é a caridade como a doutrina espírita ensina. O bom samaritano também, relembrando agora a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, no comentário do codificador, é aquele que pratica a lei de justiça com amor e caridade. Então, o bom samaritano, ele é justo, ele não é justiceiro. Às vezes a gente quer fazer justiça com as mãos. O bom samaritano, ele vai buscar o que é justo, porque o que é justo, por vezes, impele a sociedade ao progresso. Então a gente tem que buscar a justiça, mas não essa justiça do meu eu, do meu orgulho, do meu egoísmo. Então, é praticar, é querer o justo, mas com amor e caridade, porque se aquilo que não chega e que achamos que deveria chegar, não chegou, é porque tem um tempo maior que é o tempo de Deus operando sobre nossas vidas.
Então, às vezes a gente pede um monte de coisa para Deus, né? E a gente fica numa saia justa. Ainda bem que o Pai é a inteligência suprema e ele sabe o que cada um de nós precisa. Porque às vezes a gente não sabe nem o tamanho das coisas que pedimos, porque às vezes a gente pede alguma coisa e isso vai ser perdição a nós. Por isso, gente, que a gente precisa trabalhar para ser esse bom samaritano, que ama, que faz, que busca o justo com amor e com caridade, aquele que acolhe ao seu semelhante, indiferente aos seus diferentes, este samaritano que vai acolhendo as pessoas que estão em seu caminho, em seu caminho. Então é isso, gente, que eu queria trazer hoje para as reflexões nossa aqui, que a gente possa, então, sempre estarmos atentos a estas questões. É muito, é muito importante e é uma oportunidade de ouro preciosa estarmos reencarnados, experienciando a doutrina espírita em nossas vidas, porque a doutrina espírita é luz. Olha que coisa simples, você viu? Olha só, essa parábola, por vezes muito mal compreendida, olha como ela entrega a nós. Tó. E aí a gente vai se questionando: eu estou no movimento sacerdote? Aquele que retém muita coisa, mas que não deixa esses conhecimentos fluir? Eu estou no movimento do levita? Amo Deus, amo Jesus, adoro as lições espíritas, mas não pratico a caridade, caridade moral, a caridade com o outro? Ou estou me esforçando para estar no movimento mental, comportamental do bom samaritano? Acolher, fazer o que Jesus e que a doutrina espírita nos pede, a caridade. Não há problema, gente. Jefferson, eu percebi que por vezes eu sou um sacerdote, que por vezes eu sou um levita. Não tem problema. O ato de você reconhecer já demonstra progresso. E agora é trabalhar para mudar. O roteiro. Onde está o roteiro? Doutrina espírita. Sobretudo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Vou passar agora a palavra aqui. Vocês sabem que palestrante, se largar a gente falando, a gente fala, né? Então, a gente vai passar a palavra, viu? Tá bom, Jefferson, obrigada. Você vai permanecer com a gente ainda, né? Um pouquinho. Eu, Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Depois dessa palestra, a gente sempre fica refletivo, mas eu sempre sinto que a gente fica com essa reflexão, mas que enche a gente de amor, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa coisa da justiça, do amor e da caridade. Eu acho que é uma coisa bem, bem forte para a gente trabalhar. E agora que a gente está embebido depois da palestra, vamos então acalmando as nossas mentes mais, ficando mais e mais aqui introspectivos e focados, relaxando as nossas mentes, relaxando os nossos ombros, os nossos braços, as nossas pernas. Vamos nos preparando para o nosso passe, deixando tudo muito relaxado, focado aqui, esquecendo muito lá fora. E vamos pensar em Jesus. E agora que temos nosso coração cheio de amor, vamos continuar com esse pensamento elevado e vamos fazer as nossas vibrações
Vamos doar o nosso amor, primeiramente pelo nosso planeta Terra, pelo nosso país de nascimento, por esse país que nos acolhe, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pelos países em guerra, pelos seus dirigentes e governantes, para que hajam com justiça e integridade. Vibramos para o incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade, vibrando para a cura ou melhoria de todos os enfermos do corpo ou da alma, minorando seus sofrimentos e suas vicissitudes. Vibramos pelos hospitais, pelos que passam por doenças terminais, pelas pessoas com carências de escolas, alimentos, de um teto, de assistência médica. Vibramos pelos hospícios, pelos asilos, sanatórios, pelas famílias, pelos lares desajustados, principalmente onde há crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. Vibramos pela infância desamparada, pelas vítimas de pedófilos, pelos que estão ainda no mundo do crime, tráfico de drogas, sequestros, abalando tanto a nossa sociedade. Vibramos pelos que se encontram perdidos nos vícios do álcool, do fumo, das drogas, dos desvios sexuais. Vibramos pelos que caminham com pensamentos depressivos e suicidas, pelos que têm dificuldade no controle da sua ansiedade, crise de pânico e os comportamentos descontrolados e inadequados. Vibramos pelos que se encontram no umbral, na crosta terrestre, pelos que ainda não foram recolhidos. Vibramos pelos nossos parentes e amigos, encarnados e desencarnados, pelos distantes e pelos que estão próximos. Vibramos pelos que se julgam nossos inimigos, que a eles cheguem muita luz, amor e o perdão. Vibramos por essa nossa casa espírita, para que sempre seja protegida, que seja entendida como uma casa do amor e do bem e acolhedora, que consiga parar a todos que venham aqui em busca de orientação e calmaria. E, por fim, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho e por todos os que vêm para nos auxiliar nesse trabalho maravilhoso que nos é permitido. E agora o Douglas vai fazer a nossa oração final. Vamos agradecer ao Jefferson pela palestra, né? E antes da oração final, ainda sobre essa palestra tão inspiradora, que o sentimento que nós somos esse viajante, né? Esse morto na estrada da vida, mas que também temos essa nossa bipolaridade moral, onde também somos o bom samaritano. Mesmo sendo doentes, nós temos que praticar essa atitude, essa ação de caridade que o bom samaritano fez. Então, tá bem, vamos fazer a oração de encerramento. Obrigado, Pai, mais uma vez, por essa oportunidade que temos de estarmos reunidos em Seu nome. Por estarmos aqui, Senhor, nesta vida, ganhando mais conhecimento, aprimorando o sentimento de amor,
engrandecendo a nossa moral, para que possamos, Senhor, sermos dignos de estarmos à Sua presença. Obrigado, Pai amado, mais uma vez, por todas essas adversidades que nos é colocado na nossa história da vida, que nos proporciona a grande oportunidade do nosso crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, Senhor de amor, de luz, que nos ampare em todas as situações da nossa vida, nos envolvendo com o seu amor eterno, nos mostrando o caminho justo e certeiro para a nossa felicidade eterna. Obrigado, Pai, por todos aqueles que nos orientam, que nos auxiliam, a espiritualidade superior, assim como aqueles irmãos que aqui encarnados nos auxiliam com a palavra de Jesus. Que possamos, Senhor, sair desse local e de nossas casas, fortalecidos com o poder da sua voz e do seu ensinamento. Para que assim, Senhor, possamos um dia estarmos em uma grande família, desfrutando desse grande amor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal, que está em casa. Obrigado, Jefferson. O pessoal tem um ótimo domingo. Obrigada, E a gente se gente. vê no próximo domingo. Obrigada. Gente, Obrigada. abraço no coração. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.